Chega mais perto aqui, meu amor. Bom dia, Andréia, minha irmã. Bom dia, tudo bem? Barulhinho do cafezinho. Bom dia, boa noite para quem tá no Japão. Bom dia para quem tá no Brasil. Que bom que graças a Deus deu certo hoje também da gente fazer. Hoje eu estou aqui no quarto do Davi. Vamos fazer no quarto dele, né, Davi? É? Então tá ótimo. Então vamos começar, né? A Larissa tá aqui do Japão. Larissa, você tá no Japão ou você tá no Brasil? Sua irmã tá no Japão, né? Eu sempre confundo quem tá no Brasil, quem tá no Japão. Bom dia, ela falou. Vamos orar então pra gente começar? Hoje a maioria das irmãs. Bom dia, Pamela, tudo bem, minha irmã? Como você está? Está melhor? Fez o exercício de ontem? Como que foi seu dia ontem? Foi melhor? A Nia tá no culto, a Adriana também tá no culto lá no Japão. E irão assistir depois. Então vamos, hoje nós já vamos entrar em Gênesis 6. 6. A Pamela escreveu, estou sim, graças a Deus, amém, glória a Deus. Aninha, bom dia, ontem tive o privilégio de dar um abraço na Aninha, ela veio aqui em casa, ela é uma bênção, linda ela, obreira do nosso Deus maravilhoso. A Aninha vende um monte de coisa, viu, gente? Quem tá aqui em Tuverava que gosta de semi-joia, que gosta de Mary Kay, procura ela. Sim, Pamela, estou em Tuverava, meu amor. Estou em Tuverava. Ó, a Pamela falou que vai vir me ver. Vem sim, vem sim. Me contacta antes para ver se o dia que você puder vir, eu vou estar aqui ainda, mas eu vou voltar, tá bom? Ó, a Aninha escreveu. Quem quiser ser consultora também pode chamar ela. E quem tá em Ituberava e precisa de uma academia, a Andréia tem academia, viu? Futuramente nós faremos uma parceria. Marina, meu amor, você tá aqui. Você vai vir domingo pra, pra comemoração do meus pais, meu amor? Você vai conseguir vir? Bom dia, não vou. Não vai Eu conseguir. tô. Não, Ah, não vou conseguir. Eu vou ficar por aqui. Eu vou mandar uma mensagem para ele depois. Mas, assim, eu tô feliz por 50 anos. muita coisa, né, Má? Mas que eu tô. E ele casa, então, dá orgulho de ver os dois, né? É tão profundo. É. Mas que bom te ver aqui. Minha prima tava com saudade de você. Mas eu falei assim, ela deve estar bem ocupada com algumas coisas, por isso que ela não deve estar entrando. Mas eu sei que sempre quando dá, você tá aqui com a gente. Eu estou e não pego o vejo por aqui, ou eu vejo lá no YouTube também, depois. Que ótimo. Graças a Deus. A gente vai se conciliando, né? Mas que bom. O André já chegou. O André já chegou e disse que vai vir almoçar aqui na minha mãe. Diz que é pra minha mãe fazer o Ai, que feijão. bom. É pra Ai, minha que mãe fazer o gostoso. feijão. O feijão dela não tem igual. Amém. Eu brinco com ela, só não precisa fazer mais nada, só o feijão tá ótimo. É verdade. Mas amém. Ai, Então, gente, um beijo um pra você, beijo. tá? Fica com Deus.
Então vamos entrar, né? Para quem não sabe, a Marina é minha prima também. E ela é uma bênção na nossa vida, na nossa família. E nós vamos mais uma vez entrar aqui no nosso estudo de hoje, né? Gênesis 6:6. E nós vamos falar sobre o coração de Deus e a dor do pecado. Olha só, será que Deus sente dor? O que entristece o coração do Criador, do nosso Deus? Então, hoje nós vamos ter noções disso através de Gênesis 6:6, né? Nós vamos pensar um pouquinho nisso. Davi tá aqui já no cafezinho amargo comigo, gente. Ele gosta de café amargo. E a semana inteira ele comeu muito saudável, tomou o cafezinho da manhã dele. O que você tomou no café da manhã? Conta aqui pras meninas. Ovo. Hã? Ovo, banana. Ovo, banana, que mais? Mas o que tinha no seu prato? Tinha ovo cozidinho, que mais? Mirtilo, que mais? Banana. Tinha mais um vermelhinho lá que você não comeu. Morango. Olha só. E o que você bebeu em jejum? Água. E agora tá bebendo café amargo comigo. Tá vendo como é fácil implantar a cultura do saudável na vida das crianças? Eles são influenciados, né? E eu tô aqui no meu cafezinho amargo. Então vamos, gente, sem mais delongas pra gente começar. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Ore aí no seu lugar, apresente para Deus seu coração, apresente para Deus o seu dia. Ele é todo poderoso e quando a gente o busca, ele nos responde, ele fala conosco, ele nos corrige, ele nos aprova. Então nós precisamos estar conectadas com o Senhor, né? O Senhor, ele nos ouve o tempo todo e nós precisamos apenas buscá-lo, né? Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, se você quiser ficar deitado, pode ficar deitado, meu amor. Quer deitar? Para você ficar mais confortável? Pode deitar. Isso, fique mais confortável. Então, nós precisamos fazer com que as crianças tenham experiências agradáveis, né, com a palavra de Deus. Isso é importante, porque assim, eles querem, né? Davi, ele já tem o grupo dele. Ele faz os cultos todos os dias e ele cobra da gente quando a gente não faz, viu? Então, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia na sua presença e nós viemos te buscar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre e eu quero te louvar por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo, toda a graça que nós temos recebido, todo o favor do Senhor que nós temos recebido, toda a iluminação da tua palavra que nós temos recebido, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque essa palavra tem nos alimentado dia após dia. Essa palavra tem nos feito identificar os nossos pecados. Ela tem nos feito, o seu Espírito tem nos feito arrepender-se e mudar a nossa rota. E nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, porque isso é graça do Senhor. A tua palavra diz que no nosso coração, tanto vem o seu querer, o querer e o efetuar vem do Senhor. Então é por isso, Pai, que nós estamos aqui comprometidas com o Senhor. Obrigada por esse grupo, obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá toda manhã de receber o maná do céu, o maná diário, que é a tua palavra. A tua palavra é que nos sustenta, a tua palavra é que nos torna firmes cada dia, a tua palavra é que nos coloca na posição e nos direciona a tomar as melhores decisões. Ela que faz nós sermos assertivas, ela que faz nós sermos as mulheres sábias que edificam o nosso lar. Obrigado, Pai, por esse tempo que eu estou aqui com a minha família. Obrigado por ter encontrado eles todos bem. Obrigado por esse evento que nós vamos fazer amanhã, honrando meu pai e a minha mãe pelos seus 50 anos de casado. Ah, Pai, como eu sou grata a Ti, pelo Senhor ter preservado a vida deles, pelo Senhor ter preservado eles para que essa comemoração chegasse. Eu sei que o Senhor colocou isso no meu coração o ano passado, e o Senhor sabe o quanto eu orei para que o Senhor
me permitisse realizar isso, essa honra a eles, Pai. E, Pai, eu entrego já nas tuas mãos a vida deles. Amanhã será esse evento. E que esse evento não seja, Pai, um evento só de festa, mas que seja um evento para honra e glória do seu nome. Que essa cultura, Pai, seja implantada na minha família e na família também das minhas irmãs. Em nome de Jesus. A cultura, Senhor, de realmente honrar o casamento, de não ter separação. Que as nossas próximas gerações sejam gerações que honrem o casamento, que não se separem, porque nós sabemos que o casamento é uma instituição do Senhor. E nós sabemos também o quanto o inimigo luta contra os casamentos. Nós sabemos também como o inimigo luta para destruir as famílias, porque quando ele destrói as famílias, ele destrói as bases fortes que são a sociedade. Pai, mas em nome de Jesus, nos abençoa, ajuda-nos nesse estudo também, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer trazer para os nossos corações hoje. Nos abençoa, Pai. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda, Senhor, tudo que nós formos fazer hoje no nosso dia, guarda a chegada do meu esposo, guarda a chegada do nosso netinho que está vindo também, da sobrinha. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Meu coração está grato ao Senhor. Obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida da minha filha, do meu genro, que tem aberto as portas aqui também para fazer esse estudo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui entrar em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, se você pode, anote, porque isso é importante para a gente poder estar depois vendo os estudos, né? Então, nós fizemos uma pergunta: será que Deus sente dor? O que entristece o coração do nosso Deus, né? Então, nós vamos imaginar agora um pai, né? Imagina um pai que vê seu filho, a quem ele criou com tanto amor e cuidado, escolhendo deliberadamente um caminho de destruição. O pai tenta alertá-lo, o pai tenta resgatá-lo, mas o filho se recusa a ouvir. Agora pense, se um pai terreno sente essa dor, quanto mais Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Esse pai é Deus, esse pai que nos criou com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto detalhe, mas nós muitas vezes, nós escolhemos deliberadamente um caminho de destruição. Nós escolhemos, qual que é, Angelita, esse caminho de destruição que nós escolhemos? Quando nós escolhemos desobedecer a palavra, nós estamos escolhendo um caminho de morte, um caminho de destruição. A Bíblia diz que o céu e a terra é testemunho de que o Senhor deu o direcionamento para nós. Ele fala: meus filhos, eu falo que eu hoje tenho como testemunho o céu e a terra contra você, de que eu estou colocando diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então escolha, pois, a vida. O Senhor está nos dando direcionamento. Mas aí, eu e você, às vezes, escolhemos desobedecer. Às vezes pensamos que aquela desobediência não vai causar mal nenhum para nós. Mas isso é muito sério e muito profundo, porque quando nós desobedecemos, nós estamos traçando para nós mesmas um caminho de destruição. Isso é muito forte, isso é muito sério e isso é muito grave, porque muitas vezes, quando nós vamos colher a consequência daquilo que nós escolhemos, aí nós começamos a culpar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que o meu casamento acabasse? Por que o Senhor permitiu isso? Mas nós não olhamos para toda a desobediência, para todo o caminhar de desobediência que nós mulheres cometemos ali no casamento. Muitas vezes não respeitamos o nosso esposo, muitas vezes falamos coisas para eles que dói no coração deles e eles vão desanimando. Muitas vezes não colaboramos com eles, escolhemos caminhos que entristecem o coração deles. E isso, diante de toda uma vida, tem uma somatória. E aí essa somatória chega um dia que ela chega ao fim.
que a pessoa decide colocar um checkmate ali nessa situação. E aí é a hora que um vai embora, o outro vai embora. E aí nós ou eles ficamos lamentando. Deus, por que o Senhor permitiu isso? É exatamente essa analogia que nós imaginamos aqui agora. O Pai, ele tá vendo os caminhos que nós estamos percorrendo. Ele nos criou para obedecer, para amar Ele. Primeira coisa, amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E segunda coisa, para nós obedecermos a palavra. Mas essa obediência, ela não é um jugo. Essa obediência, ela não é algo que é pesado para nós, como muitas pessoas pensam. Quantas vezes você já viu as pessoas falar assim: ah, não, nossa, seguir a Bíblia é muito difícil. Seguir a Bíblia é muito complicado. Minhas irmãs, embaixadoras, não é complicado. A Bíblia, ela nos protege. Nós precisamos tirar esse conceito, esse chavão evangélico que as pessoas colocaram de que seguir a Bíblia é difícil, seguir os mandamentos do Senhor é difícil, porque isso daí é uma astúcia que o inimigo inventou para que nós achássemos que a Bíblia é algo que é inalcançável. Mas é totalmente ao contrário. A Bíblia é a nossa proteção. A Bíblia nos protege das destruições do nosso casamento, da nossa vida, da destruição dos nossos filhos, da destruição dos nossos negócios, da destruição da sociedade, da destruição do mundo. Nós precisamos ter essa consciência, porque isso é um fato, e é um fato muito real. E é exatamente isso que nós vamos observar aqui no texto de Gênesis 6:6. Olha só o que o texto diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse versículo, ele parece muito chocante, né? Ele parece que Deus se arrepende, que Deus... E será que Deus se arrependeu mesmo? Porque se a gente chegar a essa conclusão que Deus se arrependeu, então isso fere a onisciência de Deus, né? Porque uma pessoa onisciente, ela faz tudo correto, tudo certo. Peraí, Angelita, então há uma contradição aqui na Bíblia? Como que Deus se arrependeu? Quem sabe responder essa pergunta aí? Vamos participar. Vamos lá, teólogas. Deus, ele se arrepende aqui? O que aconteceu aqui nesse versículo? Que está dizendo, então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Para a gente se contextualizar aqui, nós estamos prestes a ter conhecimento de como foi o dilúvio, de como foi que aconteceu, por que Deus trouxe o dilúvio. Deus trouxe o dilúvio por quê? Porque o coração do homem era mau. Nós vimos ontem que todos os desígnios do coração do homem é mau. E nós vemos que nós estamos vivendo a mesma época pré-diluviana. Nós estamos vivendo a mesma época que Noé estava vivendo. O coração das pessoas estão endurecidos, as pessoas estão dispersas, as pessoas não são comprometidas com o Senhor, o amor das pessoas tem se esfriado. A gente vê as pessoas frias, né? Pais brigando com filhos, filhos brigando com pais, irmãos brigando com irmãos, inimizades. Nós estamos vivendo isso, né? Então, a pergunta para nós agora é como nós podemos entender essa dor divina e o que isso revela sobre a nossa relação com ele, né? Vamos ver agora no original. O original vai trazer um esclarecimento para nós. Ó, a Lohana participando aqui, glória a Deus. Deus se arrependeu porque as pessoas eram pecadoras e desagradaram o coração de Deus, eu acho. Olha a opinião da Lohana aí. Muito bem, Lô, obrigada por participar, filha. A Lohana tá aqui em casa, mas ela tá ali no outro quarto. Ou na sala, não sei. Ela não tá aqui no quarto, porque ela tá até de pijama ainda. Mas, graças a Deus que ela está participando. Ó, a Larissa tá falando, não sei dizer. Então, vamos pro hebraico, né? O hebraico vai nos fazer entender, porque nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus perfeito.
Deus, se a gente lê esse texto aqui, então arrependeu-se Deus, e a gente começa a falar, nossa, Deus se arrepende das coisas, então a gente vai ferir, primeiro, a soberania dele, e segundo, a gente vai ferir o atributo dele da onisciência, porque uma pessoa que Deus já sabia que o homem ia se corromper. Deus não foi uma surpresa para o homem, ou seja, para Deus. Não foi uma surpresa para Deus que o nosso coração ia se corromper, que nós escolheríamos maus caminhos. Não foi surpresa para Deus. Por isso que Deus providencia o Salvador. Por isso que Deus envia o homem perfeito para a terra, para viver nessa terra com perfeição, 100%, sem pecado, para realmente Jesus pagar o preço da reconciliação. Só Jesus poderia pagar o preço da reconciliação. Reconciliação de quem? De nós com Deus. Então, vocês conseguem perceber como o Senhor Jesus, ele é extremamente necessário na nossa vida? Como o Senhor Jesus, ele é sem o Senhor Jesus, nenhum outro sacrifício seria perfeito para poder trazer a reconciliação. Então, nós precisamos ser muito gratas ao Senhor Jesus, porque ele é o próprio Deus encarnado que veio na terra para nos reconciliar com ele. Então vamos olhar um pouco mais profundo esse versículo. Vamos lá para o hebraico agora. Arrependeu-se o Senhor. A palavra aqui hebraica usada aqui para se arrepender é uma palavra que pode significar o quê? Sentir pesar. Ou seja, o hebraico traduzido para o português, ele ficou traduzido como se arrependeu. Mas no original, lá no hebraico, ele significa que Deus sentiu um pesar. Deus se lamentou profundamente. Deus teve uma mudança de atitude por compaixão. Olha só, agora vai começar a fazer sentido para nós. Olha só, Deus, ele coloca o caminho ali perfeito para o homem seguir. Mas o homem, que é Adão, ele decide ali desobedecer. E a desobediência, já para apontar para nós o que a desobediência causa na nossa vida, trouxe a destruição. Qual que foi a destruição, Angelita? Adão continuou vivendo. Adão e Eva, eles tiveram muitas dores por causa dessa desobediência. Primeira coisa, eles foram afastados da presença de Deus. Eles foram afastados ali do Éden, no jardim que Deus tinha feito no Éden. Eles saíram do Éden, eles tiveram filhos. A primeira maior dor deles foi a separação de Deus. Porque imagina, eles tinham ali contato direto com o pai. Pai, eu tô pensando em fazer isso é certo? O pai falava, não, filho, isso é minha imaginação, viu? Não tá escrito isso na Bíblia. Mas eu imagino Adão e Eva com um relacionamento com um pai mesmo. E o que a gente faz com o pai? A gente vai lá pedir conselho, a gente pergunta, pai, o que você acha? Eu devo fazer isso? Eu não devo fazer isso? Então, Adão e Eva tinham essa comunhão. Aí o que acontece? O pecado separa eles do pai. Mostrando para nós que toda a humanidade iria nascer assim, separados de Deus. E aí, segunda coisa, o que acontece? As consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Qual foi a primeira coisa, primeira dor que Adão e Eva aqui sentiu? Foi ali, a segunda dor, né? Porque a primeira dor foi a separação do pai. A segunda dor foi o quê? A morte de um filho matando outro filho. Você já imaginou na dor que esse pai sentiu, que essa mãe sentiu? E aí eles foram vendo como o pecado, ele é algo que destrói mesmo a nossa vida. Então, essa palavra arrependeu aqui, ali, Deus, é como se fosse Deus falando assim, olha, eu dei o caminho certo para o meu filho seguir, e olha o tanto que ele está sofrendo agora por ter desobedecido ali o meu direcionamento, por ter desobedecido ali aquilo que eu tinha falado para ele fazer. Então, é nesse sentido que o hebraico traz aqui o significado da palavra se arrepender. Tá ficando claro para vocês? Larissa, ficou claro? Lô, você conseguiu compreender? Embaixadora, vocês estão conseguindo compreender?
o significado da palavra arrependimento é Deus sentir assim um pesar. É como se fosse assim. Na verdade, a gente não consegue traduzir ao pé da letra, porque a nossa limitação humana não consegue explicar a grandeza de Deus, o sentimento de Deus. Mas é só para a gente ter uma noção, para a gente não ferir os atributos de Deus, que é a soberania, que é ali a onisciência, a onipotência, a onipresença. Os atributos dele, eles são... Andréia, boa noite, bom dia, boa noite. Infelizmente terei que sair agora, verei o estudo depois. Deus abençoe e bom estudo. Amém. Vai com Deus, minha irmã. Então, tá ficando claro para vocês? Nós precisamos entender que Deus é soberano, Deus é eterno e os atributos dele não podem ser feridos por alguma palavra. Então, o arrependimento ia ferir o atributo dele, por exemplo, de onisciência, onipotência. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, como que ele vai se arrepender de algo que ele era consciente que isso ia acontecer? Então, essa palavra, a partir do hebraico, do significado no hebraico original, não significa que Deus cometeu um erro, mas que ele sentiu ali uma tristeza, vamos supor na nossa língua, uma tristeza por conta da desobediência, por conta do estado da humanidade. Ele deu o caminho certo, ele deu o caminho correto, mas acaba acontecendo isso por causa da desobediência. E isto mostra que o que para nós? Que Deus, ele não é indiferente. Ele sente, né, a dor pelo pecado. Ele sente ali, olha, meu filho tá escolhendo desobedecer, ele tá escolhendo sentir essa dor, ele tá escolhendo sentir isso. Então, se nós que somos pais, muitas vezes nós ficamos sentindo essa dor por conta da consequência de uma escolha dos nossos filhos, né? Imagina Deus, ele não é indiferente à nossa dor, ele não é indiferente àquilo que nós sentimos, ele não é indiferente àquilo que nós estamos passando. Isso é uma revelação tremenda para mim e para você, porque a dor do nosso coração, Deus está vendo. Deus está falando assim: minha filha, me obedeça. Meu filho, me obedeça. Embaixadoras, alinhe a sua vida com a minha palavra, porque a minha palavra vai te proteger das dores. A minha palavra vai te proteger, vai te blindar. Não que você não vai passar, mas você vai passar com muito mais capacitação que vem do Senhor, porque o Senhor, ele está conosco a todo tempo. E o versículo continua: pesou-lhe em seu coração. Essa expressão mostra que Deus não é um criador frio, não é um criador distante, como muitas teorias aí apresenta Deus como Deus criou os teus filhos, soltou na terra e esqueceu que eles existiam. Não é isso. Deus, ele não é indiferente, ele não é um criador frio, ele não é um pai distante. O seu coração se entristece sim quando ele vê a sua criação se afastando dele e se destruindo. Ele sente um pesar no coração dele. O pecado, nós podemos ver aqui, minhas irmãs, que o pecado não apenas destrói a nós mesmas, mas ele fere o coração de Deus. Ele pesa no coração de Deus. E qual que é a lição espiritual que a gente tira, né? Apenas dessas duas linhas que nós lemos. Se o nosso pecado entristece a Deus, então nossas escolhas diárias têm impacto real no coração do Criador. Nós precisamos entender isso. Se o nosso pecado, ele entristece o coração de Deus, então nossas escolhas diárias, elas têm impacto no coração do nosso Criador. Vamos agora pensar um pouquinho como que o nosso cérebro entende isso, né? Como que a neurociência aplicada, ela entende isso, né? Ela analisa isso. O pecado, minhas irmãs, ele causa dano espiritual e emocional. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O pecado, ele gera dano espiritual e emocional. Ou seja,
ele mexe na nossa espiritualidade com Deus e ele gera emoções que vai crescer cada vez mais e ela vai se espalhar a um ponto que nós não vamos poder mais controlar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos estar o tempo todo diante do Espírito Santo e pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, revela o meu pecado. Revela para mim o meu pecado, porque eu quero me arrepender, eu quero abandonar esse pecado. Minhas irmãs, desde quando eu tenho começado o estudo, o Senhor tem revelado tantas coisas no meu coração e eu tenho feito tanta confissão de pecado que eu achava que eu não tinha, que eu achava que não existia dentro do meu coração. Mas o Espírito Santo tem me revelado. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me acordado nas madrugadas, sem despertar o relógio. Isso significa o quê? Que o meu relacionamento com o Pai está aumentando, que o meu relacionamento com o Pai está se aprofundando. E é isso que o Pai quer de mim e de você. Ai, Angelita, mas eu não consigo acordar. Ora, minha irmã, ora e peça. E se eu também não conseguia, era uma luta para me acordar. Mas agora, quando eu acordo, eu já sei: Pai, o Senhor está me chamando, né? Pai, o Senhor quer me proteger. É tão emocionante, minhas irmãs, é tão lindo isso, porque o Pai nos acorda, o Pai nos chama para se relacionar com Ele, e ali eu vou pro meu joelho, né? Eu vou ali pro meu joelho e vou começando a apresentar pro Senhor tudo aquilo que tá no meu coração, toda a minha dificuldade, toda a minha angústia, tudo ali que tá apertando o meu coração naquele momento, o Espírito Santo vem trazendo e eu vou apresentando ao Pai e vou consagrando. Pai, eu consagro isso ao Senhor. E para quem ainda não sabe o que é consagrar, é como se fosse assim: Pai, eu não consigo lidar com essa situação, mas eu estou colocando nas tuas mãos, eu estou rolando. No original, é como eu estou rolando alguma coisa para a responsabilidade de outra pessoa. É exatamente isso que é no hebraico, quando a gente está consagrando, a gente está rolando aquela situação, aquele problema, aquele pensamento, aquele sentimento, aquele comportamento, a gente está rolando para as mãos do Senhor, para que Ele molde, para que Ele cuide, para que Ele faça conforme a vontade dEle. É profundo isso, não é, minhas irmãs? Eu acho lindo, eu acho lindo. A Larissa escreveu aqui: me lembrei deste versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso compromete e deixa de cumprir? Olha só, Larissa, excelente colaboração. Muito obrigada. Ó, por exemplo, se a gente lê esse versículo aqui e se depara com Gênesis 6:6, sem saber o original, o que acontece? O que está acontecendo? Aparentemente, está acontecendo uma contradição, certo? Aparentemente. Mas não é uma contradição. Porque agora nós entendemos o original hebraico. Fez sentido para vocês? Por isso que a Bíblia, ela precisa ser cavada ali, as riquezas que ela tem a partir do original. Conseguiram compreender? Foi ótimo, Larissa, você ter trazido esse versículo. Porque quem lê a Bíblia sem estudar o profundo dela, vai falar: peraí, lá em Gênesis 6:6 fala que o Senhor se arrependeu. E aqui tá falando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só. Excelente, não poderia ter um versículo mais excelente para a gente fazer essa comparação. Então, vocês conseguiram compreender como é extremamente necessário a gente entender o original hebraico? Tá com sono, meu amor? Não? Tá prestando atenção? Ah, você vai dar esse estudo no seu estudo hoje? Não? Ah, entendi. Então, vamos lá. Então, como que a nossa mente, ela entende, né, sobre isso, sobre como o pecado causa dano espiritual e emocional? A ciência, ela comprova que as ações repetitivas moldam o nosso cérebro. Olha só como isso é sério, isso é grave. A ciência já comprovou isso, que as ações que nós fazemos repetidamente, ela molda o nosso cérebro e ela a partir do momento que ela molda o nosso cérebro,
ela se manifesta no nosso comportamento. Não é verdade? A Bíblia já tem essa instrução para nós. Assim como nós imaginamos na nossa alma, assim nós nos tornamos. Então, aquilo que a gente faz repetidamente, ele vai moldando o nosso cérebro. Por exemplo, se eu minto, se eu começo mentindo, igual a gente está falando aqui de alguma... Nós vamos para exemplos cotidianos. Se eu tenho o costume de mentir, e eu faço uma mentira hoje, e aí o Espírito Santo fala comigo: Angelita, você mentiu? Você entristeceu o coração do Pai. O Pai fala para você ser verdadeiro, para você ser uma pessoa que fala a verdade, para você ser uma pessoa que honre a tua palavra. E você mentiu, o Espírito Santo vai incomodar. E aí ali naquele momento eu sinto aquela tristeza, falo: Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso. Só que no outro dia, ou no mesmo dia, eu já faço outra mentira. E aí o Espírito Santo de novo, ele vai falar comigo. Porém, isso é o que a Bíblia fala, da gente não apagar o Espírito Santo. Como que a gente apaga o Espírito Santo? Quando a gente vai repetindo o mesmo pecado, e esse pecado, ele vai moldando o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai pensando que aquilo ali se tornou normal, entendeu? E aí, quando chega nesse estado o nosso cérebro, que já é normal aquilo que para Deus não é normal, aquilo que para Deus é pecado, e para nós se torna normal, o que aconteceu? A cauterização da nossa mente. Nossa, Angelita, peraí, então eu tô cauterizada aqui num pecado. Então, o que eu devo fazer? Vai orar, vai pro seu joelho e peça pro Senhor: Senhor, eu identifiquei esse pecado. Esse pecado, ele tem trazido destruição pra minha vida. Me ajuda a abandonar esse pecado, Senhor. Eu tô confessando esse pecado. Eu tô confessando esse pecado agora. Me ajude a abandonar esse pecado. Me ajude, Senhor. Eu não quero mais ficar nesse estado de pecado. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais ficar emburrado. Emburrado é pecado também. Sabia, Davi? Que se emburrar é pecado? Então não pode ficar emburrado, com cara feia, né? Ficar ali. Larissa, acho que o seu microfone abriu sem querer, meu amor, por favor. Obrigada, minha irmã. E aí, nós precisamos identificar. Então, quando nós escolhemos o pecado continuamente, a nossa mente ela vai se acostumando com ele. E a culpa acaba desaparecendo. E aí é o momento que a Bíblia fala, né? Que a mente das pessoas estão ali cauterizadas pelo pecado, estão endurecidas. Elas não ouvem mais a voz de Deus. Elas não ouvem mais ali o que Deus está falando. E isso significa o quê? Que quanto mais alguém vive no pecado, mais insensível ele se torna à voz de Deus. Olha como isso é sério, minhas irmãs. Quanto mais alguém vive no pecado, ou quanto mais eu e você insiste em viver naquele pecado, mais insensível nós nos tornamos à voz de Deus. Vamos fazer só uma aplicação aqui para um exemplo prático para a gente gravar bem isso. Imagine uma criança que no início sente culpa por desobedecer seus pais. Mas se ela continua ignorando esses avisos da culpa, a culpa é o quê? Um aviso. Aquela tristeza que chega no nosso coração, ele é um aviso. Mas se a gente continua ignorando esses avisos, com o tempo, ela não sentirá mais nada. Então é a mesma coisa nós. Então, se eu minto, se eu me iro diariamente, se eu fico ansiosa diariamente, se eu tenho sentimentos de tristeza diariamente, tudo isso é o pecado que traz para o nosso coração. E lidar com o pecado, minhas irmãs, nós já vimos, lidar com o pecado é responsabilidade nossa. Angelita, mas onde que está escrito isso? Deus, ele falou para Caim: Caim, eis que o pecado está à sua porta e cabe a você dominá-lo. Então, quando vir o sentimento ruim, cabe eu e você dominá-lo. Com o que, Angelita? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que como a gente imagina na nossa alma, a gente se torna. E o sentimento, ele vai vir por quê? Pela nossa imaginação. Vocês concordam comigo? O que é imaginação? É o pensamento. Então, eu penso numa coisa e aquilo me deixou triste,
Mas peraí, qual que é o padrão de pensamento que a Bíblia fala? Ó, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tá lá em Filipenses. Esse é o padrão de pensamento. Mas se eu deixo a minha mente ir ali para aquele pensamento que vai me deixar triste, que vai me deixar ansiosa, que vai me deixar preocupada, e eu não apresento isso para Deus, não me arrependo desse pecado, isso vai se tornando normal na minha vida. É isso que nós estamos vendo aqui sobre essa consequência que o pecado traz e vai nos levando à destruição. Ele vai nos levando cada vez mais à destruição. E isso acontece o quê? Isso se entristece o coração do nosso Deus. Isso entristece ele porque ele sabe aonde esse pecado vai nos levar, né? Tá ficando claro para vocês, minhas irmãs? Deus tá falando aí com alguém? Escreve aqui para mim se Deus está falando com você. Deus tá falando com você, Davi? Hã? Tá? Depois você guarda aí pra você colaborar aqui o que Deus falou com você, tá bom? Então, qual que é o alerta pra nós hoje, né? Então, se hoje o pecado não incomoda mais o nosso coração, isso pode ser um sinal de endurecimento espiritual. Se o pecado hoje não está incomodando eu e você, se o pecado hoje não está incomodando eu e você no nosso coração, isso pode ser um sinal de que o nosso coração está endurecido espiritualmente. Angelita, mas peraí, a gente tá falando tanto de pecado, o que é pecado? Eu nem sei o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário ao que Deus escreveu na palavra dele, as revelações da palavra dele. Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus é pecado. Por exemplo, eu tô ansiosa. Muitas pessoas não sabem que ansiedade é pecado. Por que eu tô ansiosa? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes de qualquer coisa, apresente essa ansiedade a Deus. Apresente essa situação a Deus. Apresente isso a Deus com súplicas e ações de graça. Ou seja, por que súplica? Eu vou ali suplicar, Senhor, eu tô com o coração desse jeito, é uma súplica. Senhor, me tira dessa situação. Tira isso do meu pensamento. Tira isso do meu coração. E ação de graça por quê? Senhor, eu te louvo porque eu posso abrir o meu coração para o Senhor. Eu te louvo porque toda vez que eu venho diante do Senhor, o Senhor me mostra o caminho certo. O Senhor me dá a estratégia. O Senhor traz a provisão para aquilo que está precisando dentro do meu lar. O Senhor traz ali, ajusta a minha vida nessa área. É assim, minhas irmãs. É simples assim. Nossa, Angelita, não sabia. Pois agora o Senhor está te revelando. O Senhor está colocando um presente na sua mão hoje. Amém? Então, tá fazendo sentido para vocês? Escreve aqui para mim. Quem que pode participar? Escreve aqui para mim. Eu quero ler o comentário de vocês. Tá fazendo sentido para vocês? A palavra de Deus, ela é muito profunda. Ela faz um sentido tremendo para nossa vida. Ela faz um sentido absurdo e nos dá um direcionamento tremendo para as nossas vidas. Amém? Angelita, seja bem-vinda, meu amor. Seu microfone tá ligadinho. Você pode clicar nele aí e desligar, por gentileza? Isso, muito obrigada. Então, ok. Angelita, já entendi tudo. Deus está falando muito comigo hoje. Então, agora, nós vamos ver o perigo de um coração insensível. O perigo de um coração que não ouve a voz do Senhor. Você já ouviu falar de pessoas que perderam a sensibilidade em alguma parte do corpo? Existe até uma doença que tem um nome que a gente perde a sensibilidade em alguma parte do corpo, né? Elas podem até se machucar e elas não sentem dor. Quem sabe o nome dessa doença? Eu sabia, eu esqueci. Mas existe uma doença que deixa alguma parte do nosso corpo insensível. Ela bate, machuca, sangra e não sente dor naquele local, né? Então, isso é o mesmo que acontece no mundo espiritual. Quanto mais alguém vive no pecado, menos ele vai sentir a presença de Deus e mais fica distante do seu propósito. Olha só como o pecado é sério. O pecado, ele tira nós do nosso propósito.
ele tira nós, ele nos distancia do Senhor. Então, no mundo espiritual acontece isso. Quanto mais eu vou pecando, quanto mais eu vou vivendo no pecado, por isso que eu tenho aversão ao pecado, minhas irmãs. Quando eu vejo pecado na minha vida, isso me dá uma revolta e eu falo, Senhor, não. Eu não quero o Senhor distante da minha vida. Eu não quero o Senhor afastado de mim, Senhor. Me perdoa por isso. Por favor, me perdoa. Me ajude a me libertar desse pecado. Eu tenho aversão, minhas irmãs. Eu fico desesperada quando eu identifico um pecado. Eu já quero ir logo pro meu joelho, eu já quero ir logo confessar o meu pecado para haver ali o perdão do Senhor e a purificação do meu pecado. Então é isso que a gente identificou. Não tarde. Vá na hora, porque depois você pode esquecer e esse pecado ele pode te deixar insensível. E o maior perigo do pecado não é só o que ele faz com a nossa vida, mas o que ele faz com o nosso coração. O que a Bíblia fala? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, olha só, quando a gente não guarda o nosso coração, quando a gente insiste ali em cometer aquele pecado, a gente está ali no perigo, né? No perigo de se tornar insensível à voz de Deus. A pergunta para mim e para você é: o meu e o seu coração ainda responde à voz de Deus? O meu e o seu coração ainda responde à voz de Deus quando Deus fala para nós: Angelita, você está errando nisso. Angelita, cuidado com isso. Angelita, se arrependa disso. Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor, minhas irmãs? E será que a gente está respondendo a Ele com arrependimento e mudança e abandono de pecado? Ou será que o Senhor está falando o tempo todo conosco e nós estamos cauterizadas? Será que nós estamos cauterizadas? Hoje é dia dessa análise, né? Olha só, a Larissa escreveu aqui: o pecado da preguiça tem sido desafiador para mim. Estou com preguiça de orar, de ler a Bíblia e até de estar aqui às vezes. Orem por mim, por favor. Não sei quando começou isso. Amém, irmã Larissa. Obrigada por confessar o seu pecado aqui. E a partir dessa confissão, em nome de Jesus, você vai ser purificada. Coloque disciplina, minha irmã, na sua vida. Mas principalmente dependa do Espírito Santo. Principalmente dependa do Espírito Santo. O que foi? Você quer falar, Davi? Não. É? Principalmente, minha irmã, dependa do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, tire essa preguiça de mim. Tire, Senhor, esse descomprometimento de ler a palavra. Coloque horários, faça agenda com Deus. Faça agenda com Deus. E coloque ele como mais importante. Teve um teólogo, um estudioso da Bíblia, que ele tinha, e eu me inspiro muito nele, sabe? Ele tinha o horário dele estudar a Bíblia e dele falar com Deus, dele orar. E eu acho que foi o Po Yong-cho, lá da Coreia. E aí, ele, acho que o presidente ou uma autoridade muito alta foi até a casa dele e aí o secretário dele bateu ali na porta dele, interrompendo a oração dele e falando ali que aquela autoridade estava na casa dele. E aí ele pega e fala assim: pede para essa pessoa esperar, porque agora eu estou falando com a pessoa mais importante que existe. Olha só que posicionamento esse homem teve. E eu quero chegar a esse posicionamento. O meu horário de estudo é o meu horário de estudo. Eu tenho esse compromisso com o Senhor. Eu tenho esse compromisso. E graças a Deus, Deus já está me acordando para orar de madrugada. Eu não tinha esse hábito, irmã Larissa. Eu não tinha esse hábito de orar de madrugada. Deus, a partir daquele momento que eu fiz aqueles 21 dias de jejum, que eu falei para vocês, Deus implantou no Clube da Bíblia o relógio de oração e a prática do jejum. Olha só, através dos 21 dias de oração, Deus estabeleceu nesse grupo o jejum e a oração. E vocês já estão fazendo isso. A vida de vocês já mudaram muito, porque vocês já assumiram esse compromisso. Amém? Mas
o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais relacionamento. O Senhor quer mais comprometimento da nossa parte. Então, ó, a Larissa escreveu aqui. Eu estava todos os dias, desde 1º de janeiro, todo dia às 6, orar e ler. Uns 2 dias que não fiz, aconteceu isso. Exatamente. Exatamente, irmã Larissa. Acontece essas coisas quando a gente realmente não coloca, né? Quando o inimigo vê essa brechinha, que a gente trocou aquele momento ali, que a gente já estava fazendo isso, por outra coisa, seja o sono, entendeu? Aí o inimigo vai ver, porque o que a Bíblia fala? Aquilo que nos domina, ele se torna o nosso Deus. E muitas vezes a gente pensa que o sono não vira o nosso Deus, mas o sono às vezes vira o nosso Deus. Porque ele domina ali o nosso momento de ler a palavra, de estar ali com o Senhor. Ah, Angelita, mas como que eu faço? Se programe, durma mais cedo. Meu horário de dormir é 10 horas. Eu não abro mão disso. Por quê? Porque eu sei que 5 horas da manhã eu vou acordar bem. Aí, o dia que não dá pra me dormir esse horário, eu já sei que no outro dia eu vou ter muita dificuldade. Mas eu falo, Senhor, ainda que na dificuldade, eu possa cumprir a minha agenda com o Senhor. Ainda que na minha dificuldade, eu possa estar ali comprometida com o Senhor. Então, é compromisso mesmo. É comprometimento. Amém? Amém, Davi? Amém. O que você vai fazer? Vai sair? Não. Vai fazer alguma coisa? Pode fazer se você precisar, tá bom? Fique à vontade. Se eu vou lá na volta. Você vai lá Você não vai esperar a vovó acabar? Nós vamos junto. Eu já tô indo. Você não tinha pedido pra mim lá. Eu vou levar. Tá bom, fica à vontade, tá bom? Tá. Então, vamos continuar aqui. Mas você não vai participar comigo no final? Ah, eu queria que você participasse. Eu tô participando. No final. Eu vou te não posso. Tá bom, fica à vontade então. Então, Tá? então. Mas eu gostava, então tá bom. Glória a Deus que você escolheu ficar. Fiquei muito feliz. Você vai ficar até as 8h30? Não, aqui já tá acabando. Tá faltando um minutinho só. Perdão, minhas irmãs. Então, olha só. Como isso se aplica hoje na nossa vida, né? Primeiro ponto que nós precisamos entender. Que o pecado entristece o coração de Deus. Deus não se alegra com a destruição humana. Deus não se alegra com a nossa destruição. Ele quer a nossa restauração. Ele quer a nossa reconstrução. Ele sente dor ao ver eu e você escolhendo se afastar dele. Ele sente tristeza. Ele nos espera todos os dias. Mas muitas vezes nós falhamos com o Senhor. Segundo ponto, o coração endurecido, ele leva à separação de Deus. Muitas pessoas já não sentem hoje mais a presença de Deus, porque o seu coração se tornou insensível. E o maior perigo não é cair, é não querer mais se levantar. Olha só, guarde essa frase. O maior perigo não é cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é nosso, mas se nós nos arrependermos, se nós formos ali, e o arrependimento, nós precisamos entender que o arrependimento genuíno, quem faz ele no nosso coração é o Espírito Santo. Ai, gente, mas peraí, não tô entendendo nada. Então eu preciso me arrepender. Mas o arrependimento genuíno, quem gera é o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Orar. Fazer o que a Bíblia fala. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas, antes de tudo, apresente a Deus com súplicas, súplicas e ações de graça. Olha só, tá aí a receita para nós, minhas irmãs. Quando nós oramos, quando realmente nós colocamos ali, Senhor, eu não consigo por mim, eu não posso fazer, mas eu tô consagrando isso ao Senhor. O Senhor vai fazer, minhas irmãs. E aí, nós vamos nos tornando mais íntimas do Senhor, porque nós temos angústia no nosso coração a todo tempo. A nossa mente, a todo tempo, ela quer ficar ansiosa. A todo tempo, nós temos problemas para resolver. Mas quando nós criamos esse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, nós vamos sendo direcionadas por Ele
a cada momento da nossa vida. Nós nos tornamos íntimas dele. Lembra do testemunho que eu contei para vocês, lá da mulher que foi querer destruir o meu casamento? E eu ali em espírito, Deus me deu ali o que eu iria fazer naquele momento? É isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Então, o maior perigo nós vimos aqui que não é cair, mas é não querer se levantar. E a nossa atitude de não querer se levantar é quando nós não vamos orar. É quando nós não vamos conversar com o Pai. É quando nós não colocamos a nossa vida na dependência do Espírito Santo. Isso é não querer levantar. Amém? Terceiro ponto, a restauração, ela começa no arrependimento. Deus não deseja destruir, ele deseja reconciliar, restaurar, reconstruir. E se houver arrependimento, sempre haverá a graça e a restauração. E eu já disse para vocês aqui como que há o arrependimento genuíno. Amém? É através da dependência do Espírito Santo. Então a pergunta para mim e para você hoje é: eu e você temos permitido que Deus transforme o nosso coração ou nós temos ignorado a voz do Senhor? Então, como que eu posso reverter, Angelita, esse endurecimento espiritual? Primeiro ponto, vamos fazer um check-up espiritual. Pergunte ao Espírito Santo: minha vida tem entristecido ou alegrado a Deus? Pergunta ao Espírito Santo: minha vida tem, Espírito Santo, minha vida tem alegrado ou tem entristecido o coração de Deus? Faça essa pergunta agora para o Espírito Santo. Fale para ele: Espírito Santo, a minha vida tem entristecido ou alegrado a Deus? Espírito Santo, como está a minha sensibilidade à sua voz? Eu estou te ouvindo ou eu estou ignorando a sua voz, Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, como está a minha sensibilidade à sua voz? Segundo ponto, volte à comunhão com Deus. O pecado, ele endurece o nosso coração, mas a palavra de Deus o amolece. Então volte a se comprometer em estudar a palavra, em ler a palavra, né? Se você quer realmente um relacionamento sério e firme com o Senhor, leia a palavra, tenha o hábito de ler a palavra, você e o Senhor. Ore constantemente e fique firme no estudo da palavra. Passe tempo em oração, se arrependendo de tudo que tem te afastado do Senhor. Se é o sono, se é a ansiedade, se é a preguiça, se é a ira, se é a falta de paz, ore, entregue isso para Deus. E o Senhor, pode ir, meu amor. Você quer sair, pode sair. Mas já deu horário, né? Não. 8h30. Ah, já deu horário. Já estamos acabando, ó. Já vou para a conclusão. Terceiro ponto. Cultive um coração sensível. Como que eu posso cultivar, Angelita, um coração sensível? Lendo a Bíblia todos os dias. Angelita, mas eu já estou participando do estudo aqui com você. Eu tenho que ler mais? Minha irmã, se você tiver tempo, leia. Traga dúvidas para cá. Já pensou se todas nós começássemos a ler a Bíblia e trazer as dúvidas que nós tivermos para cá, para o grupo? Como esse grupo não vai ser enriquecido? Como esse grupo não vai ser abençoado por nós? Então, se você tiver tempo, leia. Mas, se você ainda não tem esse tempo, se organize para estar aqui no estudo conosco. E se você não puder estar no momento, escute depois. Como a minha prima maravilhosa aqui falou, que às vezes ela não está presente, mas depois ela escuta. Então, a pergunta final, fuja, segundo ponto, depois de cultivar o coração sensível. Lê a Bíblia todos os dias. Fugir de tudo que insensibiliza o nosso espírito. Seja programas, sejam músicas, sejam influências negativas, sejam filmes, sejam amizades. Então, fuja de tudo isso, né? Fuja de tudo isso. E peça para o Espírito Santo renovar o seu coração e restaurar a sua sensibilidade. A pergunta aqui para mim e para você hoje o Senhor está falando para nós: Angelita, você está pronta para parar de entristecer o coração de Deus e voltar a alegrar o coração dele? Eu estou pronta. E você? Você está pronta?
Escreve aqui: eu estou pronta para parar de entristecer o coração de Deus e voltar a se alegrar com Ele. Então, na nossa conclusão de hoje, nós vamos examinar como está o nosso coração. Deus, ele sente dor quando ele vê a criação dele sendo destruída pelo pecado. E o maior perigo do pecado não é só o que ele faz com a nossa vida, mas é o que ele faz com o nosso coração. Mas a boa notícia é que sempre há um caminho de volta. Deus deseja restaurar a nossa sensibilidade e nos encher novamente da presença de Deus. Não endureça o seu coração. Deus está falando para mim e para você, Angelita, não endureça o seu coração. Corra de volta para Deus hoje. E o nosso desafio de hoje é fazer uma oração sincera diante do Senhor, pedindo ao Senhor para tornar o nosso coração sensível novamente. Amém? Leia Salmo 51:10, tá bom? Essa é a tarefa de casa hoje. Salmo 51:10, você vai ler e vai pedir ao Espírito Santo que renove o seu coração. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus? Vamos orar? Vamos orar? Você quer orar? Agradecendo? Não, pode orar. Hã? Pode orar. Então vamos orar junto. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse estudo, Senhor. E nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que devolva a sensibilidade do nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua voz. Pai, mostra-nos o pecado que tem nos deixado insensível. Que o Teu Espírito Santo venha nos trazer o arrependimento para que nós possamos, Senhor, de novo estar na Tua presença. Para que nós possamos de novo ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, porque nós sabemos, Pai, que sem Ti nada nós podemos fazer. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse estudo maravilhoso, aonde o Senhor nos deu entendimento do que o Senhor sente, Pai. E que o Senhor também nos mostrou que o Senhor não é um Deus distante, o Senhor não é um Deus insensível, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor se preocupa com a nossa dor, o Senhor se preocupa com os caminhos de destruição que nós temos escolhido. Mas hoje, Pai, nós colocamos a nossa vida, todos os caminhos de destruição que estão na nossa vida, Pai, que o Seu Espírito, Pai, venha nos mostrar, que o Seu Espírito venha trazer um arrependimento genuíno, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, confessar esse pecado, porque a Tua palavra fala que quando nós confessamos, a Tua graça nos alcança e há uma purificação, e é isso que nós queremos, Pai, a purificação contra o pecado. Queremos ser santas, viver uma vida de santidade e de relacionamento com o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar agora com você do YouTube, que chegou aqui e ouviu essa mensagem, que se você está com o coração endurecido, se você já é um cristão, hoje o Senhor está te chamando para voltar para o Senhor, para o relacionamento com o Senhor. Então faça essa oração com toda sinceridade, Senhor. Tira, esquadrinha o meu coração, me mostra onde eu estou pecando, onde eu estou apagando o Teu Espírito. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus, chamar Ele para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque aí vai haver a reconciliação sua com o Pai. Vai haver a presença do Espírito Santo, vai haver a presença do Espírito Santo na sua vida, te convencendo de todo o pecado, de toda a injustiça, de tudo que você tem feito que tenha desagradado o Pai. Angelita, como eu faço isso? Simples. Ore no seu lugar aí. Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor até hoje, mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu chamo o Senhor Jesus para viver na minha vida e ser o Senhor da minha vida, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida e o Seu Espírito, a partir de hoje, possa me conduzir em tudo que eu for fazer. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? É simples assim. E se você fez essa oração, deixa aqui o seu nome aqui abaixo, o seu comentário aqui abaixo. Se você quer participar do Clube da Bíblia, nós fazemos estudos de segunda a sábado, todos os dias, das 7h30 às 8h30 da manhã. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, minhas irmãs? Caiu aqui algumas ligações. Deixa eu ver quem tá aqui ainda.
Glória a Deus. Minhas irmãs, alguém quer falar o que, que esse estudo falou com você hoje? Se você quer falar, você tem a oportunidade agora. Pode abrir o seu microfone e falar. Acho que aqui do clube ninguém. Você quer falar alguma coisa, meu amor? O que, que você aprendeu hoje sobre o pecado? Sobre confessar o pecado? Você tem algum pecado para confessar? Não, Nenhum? não. Tá obediente? Acho que tô. Hã? Acho que tô. Tá sentindo raiva no coraçãozinho? Mais ou menos. Hã? Não. Isso. Mais ou menos? Tá ou não tá? Não. Não? Tá. Tá de mal de alguém? Tá triste com alguém? Com ninguém? Depois eu te falo. É? Mas então vamos orar, confessando esse pecado. Senhor, eu estou triste. Eu peço que o Senhor tire essa tristeza do meu coração. Quer orar? Não? Depois então a gente ora junto? Tá bom, então. Então tá bom, minhas irmãs. Deus abençoe. Que Deus dê um sábado abençoado para quem tá no Brasil. Um sábado à noite, uma noite de sono abençoado para quem tá no Japão. E a gente volta segunda-feira, em nome de Jesus, com o estudo da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Podem sair.